E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos tratar da deflexão de um feixe de elétrons em um tubo de raios catódicos para reforçar a aplicação das leis de Newton. Observe o quadro. Nele eu ilustro as partes essenciais desse experimento. Elas estão contidas no interior do tubo, onde se faz vácuo. No início do tubo, você vai observar um filamento aquecido responsável pela emissão dos elétrons, efeito conhecido como efeito termoiônico. A partir daí, os elétrons penetram em uma região compreendida entre duas placas aceleradoras, onde a diferença de potencial estabelecida é V0. Ao saírem dessa região, os elétrons passam a se movimentar em uma região de campo livre, que separa as placas aceleradoras das placas defletoras. Como o próprio nome sugere, nessa região, a trajetória dos elétrons é defletida e, ao saírem dela, eles passam a se mover em trajetória retilínea em mais uma região de campo livre, atingindo um anteparo fluorescente, deixando uma mancha luminosa no ponto P. Nosso propósito neste estudo é o de obter a deflexão total Y sofrida pelo feixe de elétrons. Vamos, portanto, começar analisando a região entre as placas aceleradoras. Nessa região, a força resultante sobre o elétron é a força elétrica F1. Sendo assim, a força elétrica F1 faz com que o elétron de massa m seja acelerado. A força elétrica F1, a sua intensidade, é dada pelo módulo da carga do elétron, E', vezes a intensidade do campo elétrico estabelecida naquela região. Muito bem? E isso é m vezes A. Sendo esse campo elétrico E0 uniforme, nós podemos substituí-lo pela seguinte expressão. Ele é dado pela razão V0, pela diferença de potencial entre as placas, sobre a distância d entre elas. E isso é igual a m vezes A. Consequentemente, a aceleração do feixe de elétrons fica dada por E' vezes V0 sobre D vezes m. Muito bem? Observe a aceleração obtida e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora determinar a velocidade final com que os elétrons saem dessa região. Eu vou admitir que a velocidade inicial dos elétrons é praticamente nula. Consequentemente, sabendo que o deslocamento sofrido por eles nessa região é d', você vai encontrar a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais o dobro da aceleração adquirida vezes o deslocamento sofrido. Muito bem? Perceba que a aceleração permanece constante e, portanto, o movimento descrito nessa região é retilíneo uniformemente variado. Sendo V0 igual a zero, você vai obter V1 quadrado igual ao dobro da aceleração adquirida, que é E' V0 sobre D vezes m, vezes o deslocamento, que é simplesmente D. Simplificando o D'zinho com D'zinho e extraindo a raiz quadrada, vemos que a velocidade final dos elétrons é dada pela raiz quadrada de 2E' V0 sobre m. Muito bem? Observe a velocidade V1 obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, quando os elétrons saem dessa região, eles penetram na região de campo livre. Desta forma, a velocidade V1 permanece constante até esse ponto. Quando os elétrons penetram na região entre as placas defletoras, a força elétrica passa a ser a força resultante orientada na vertical e para cima, representada no quadro por F2. Portanto, a aceleração adquirida nessa direção é dada pela segunda lei. A força resultante F2, a força elétrica, é a massa vezes a aceleração adquirida nessa direção. A força elétrica, sua intensidade, é dada pelo módulo da carga do elétron vezes a intensidade do campo elétrico nessa região. E isso é igual a massa vezes a aceleração adquirida. De maneira análoga ao que fizemos para E0, a intensidade do campo elétrico E
é dada pela razão V sobre D'. Observe que eu representei essa distância por D' para você não confundir com a distância D. E isso é igual a massa vezes a aceleração adquirida na direção vertical. Consequentemente, a y é igual a Ezinho vezes V dividido pela massa vezes D'. Muito bem. Observe a expressão obtida, os cálculos realizados. Vamos agora em busca da velocidade V2. Observe o quadro. Para determiná-la, eu preciso conhecer o tempo que o elétron leva para percorrer a região compreendida entre as placas defletoras. Para calcular esse tempo com facilidade, eu vou analisar o movimento do elétron na direção horizontal agora. Observe que nessa direção a força resultante sobre o elétron é nula. Sendo assim, na direção horizontal, o elétron descreve um movimento retilíneo e uniforme. Logo, a velocidade na direção horizontal permanece sempre constante igual a V1. Sendo assim, nós vamos obter V1 é igual ao deslocamento horizontal sofrido, Lzinho, dividido pelo tempo t. Logo, o tempo t dessa travessia é igual a L dividido pela velocidade V1. Então eu vou fazer o seguinte, como eu vou dividir pela raiz quadrada dessa fração, eu já vou multiplicar pela raiz quadrada do inverso da fração. Então nós temos L vezes a raiz quadrada de Mzinho sobre 2E vezes a diferença de potencial V0. Muito bem? Bom, agora, para determinar V2, eu preciso encontrar a velocidade final do elétron na direção vertical, pois a velocidade do elétron na direção horizontal a gente já conhece, é a velocidade V1. Portanto, precisamos determinar agora a velocidade final desses elétrons na direção vertical. Eu vou representá-la por VFY. Muito bem? Bom, eu conheço a aceleração na direção vertical. Eu conheço o tempo de travessia. Logo, eu posso calcular a velocidade final na direção do eixo Y recorrendo a uma das equações do movimento retilíneo uniformemente variado, pois a aceleração na direção do eixo Y permanece constante. Logo, a velocidade final na direção do eixo Y é igual à velocidade inicial na direção do eixo Y, que é zero, muito bem, mais a aceleração na direção do eixo Y, que é Ezinho vezes V sobre M D', vezes o tempo t. Muito bem. O tempo t é dado por L, que multiplica a raiz quadrada de Mzinho sobre 2E vezes a diferença de potencial V0. Sendo assim, a velocidade final na direção do eixo Y fica dada por essa expressão. Lembre-se que eu utilizei aqui, só para deixar registrado, a seguinte expressão. A velocidade final na direção do eixo Y é igual à velocidade inicial na direção do eixo Y, que é igual a zero, mais a aceleração na direção do eixo Y vezes o tempo t. Muito bem? Observe a expressão obtida, os cálculos realizados. Vamos agora em busca do desvio vertical Y. Eu vou arrumar um espaço no quadro para que a gente possa finalizar com os cálculos. A deflexão total, portanto, Y, fica dada por, nós temos YL mais delta. Observe que YL se refere ao deslocamento vertical sofrido pelo elétron na região entre as placas defletoras. Portanto, esse deslocamento surge devido ao movimento retilíneo uniformemente variado. Logo, eu posso escrever YL da seguinte forma. Y0 na direção do eixo Y, mais V0 na direção do eixo Y vezes T,
mais 1 sobre 2 vezes AY vezes t ao quadrado. Note que tzinho representa o tempo de travessia na região compreendida entre as placas defletoras. Mais delta. Observe que delta se refere ao deslocamento sofrido na direção vertical na região de campo livre. Consequentemente, esse deslocamento surge devido ao movimento retilíneo e uniforme. Logo, a velocidade final na direção do eixo y permanece constante, a aceleração é nula nessa direção agora, e, portanto, esse deslocamento é dado simplesmente por VFY vezes o tempo de travessia nessa região. Muito bem? Admitindo que a origem do eixo y coincide com essa posição, vemos que y0 é 0, a velocidade inicial na direção do eixo y também é nula, conforme vimos há pouco, e com isso, y fica dado por 1 sobre 2 vezes a aceleração na direção do eixo y, nessa região, dada por Ezinho, vezes a diferença de potencial V sobre md', expressão já obtida há pouco no vídeo, vezes o tempo de travessia ao quadrado. Conforme já vimos, o tempo de travessia é dado por L sobre V1. Como o tempo está ao quadrado, vai ficar L ao quadrado sobre V1 ao quadrado. Então, eu vou dividir por essa fração, 2eV0 sobre m. Dividir por essa fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Observe a expressão obtida, mais a velocidade final na direção do eixo y, que aqui se encontra, E vezes V vezes L sobre md', que multiplica a raiz quadrada de m sobre 2e vezes a ddp V0, vezes o tempo de travessia na região de campo livre. Observe, mais uma vez, que na direção horizontal o movimento é retilíneo e uniforme. Logo, o tempo de travessia nessa região é dado pelo deslocamento L sobre a velocidade nessa direção, V1. Muito bem. Consequentemente, nós vamos obter L sobre a raiz quadrada de 2e V0 sobre m. Consequentemente, substituindo esse tempo nessa expressão, nós vamos obter L, que multiplica, dividir pela raiz quadrada da fração, é o mesmo que multiplicar pela raiz quadrada do inverso da fração. Então, nós temos m sobre 2eV0. Muito bem. Observe a expressão obtida, os cálculos realizados até aqui, dando sequência. Sendo assim, y fica dado por... Então, vamos lá. No primeiro termo, eu posso simplificar a massa e a carga. Muito bem. E com isso a gente obtém a diferença de potencial V vezes Lzinho ao quadrado sobre 4 vezes a diferença de potencial V0 vezes D'. Mais, aqui nós temos EVL, então vamos com calma, EVL sobre M D', que multiplica L grande, raiz de M vezes raiz de M, M, raiz de 2eV0 vezes a raiz de 2eV0, 2eV0. Bom, eu posso simplificar mais uma vez a carga e a massa. Com isso, a gente obtém a seguinte expressão. Y é igual à diferença de potencial V vezes Lzinho ao quadrado sobre 4 vezes a diferença de potencial V0 vezes D', mais. Agora, nós temos a diferença de potencial V vezes Lzinho vezes L grande sobre 2D' V0. Então, 2D' V0. Para finalizar, a deflexão total Y
sofrida pelo feixe de elétrons nesse tubo de raios catódicos fica dada por, vamos colocar em evidência, a diferença de potencial V vezes Lzinho sobre 2D' vezes a DDP V0. Fazendo isso, nós vamos encontrar L grande mais Lzinho dividido por 2. Muito bem? Observe a expressão obtida, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.